A história de construir um computador do zero começa muito antes da existência de máquinas modernas. Para entender um computador, precisamos entender a lógica. Lógica é o estudo de decisões que fazem sentido, de conclusões que seguem regras e de como transformar perguntas em respostas binárias, sim ou não, verdadeiro ou falso, 1 ou 0. É esse sistema simples que sustenta absolutamente tudo o que acontece dentro de um computador. Antes de existirem chips, circuitos, códigos ou telas, seres humanos já precisavam representar informações e quantidades. Assim surgiu o ábaco, uma ferramenta antiga que permite representar números por meio de bolinhas deslocadas. Cada fileira representa uma casa decimal. Mover uma bolinha é adicionar. Devolver é subtrair. Ainda que primitivo, o ábaco trouxe o conceito central. Informação pode ser representada fisicamente e manipulada de forma organizada. Esse conceito é a base da computação. Com o avanço do entendimento humano, a gente percebeu que a eletricidade poderia substituir aquelas bolinhas de madeira. Em vez de objetos físicos se movendo, poderíamos usar energia. A forma mais simples de representar informação eletricamente é com uma lâmpada acesa significa 1, apagada significa 0. A partir desse princípio, nasce o sistema binário. Qualquer informação, números, letras, imagens, sons, pode ser representada apenas com sequências de zeros e uns. Esse foi o passo que abriu caminho para a computação eletrônica. Mas para controlar quando uma lâmpada acende ou apaga, é preciso mais do que eletricidade. É necessário um mecanismo que tome decisões. Surge então o interruptor, um componente simples, mas revolucionário. Quando pressionamos, ele permite passagem de corrente. Quando soltamos, ele bloqueia. Se um interruptor pode controlar uma lâmpada, 2 interruptores podem controlar um ao outro. Ao combinar interruptores, criamos os primeiros circuitos de decisão, aquilo que chamamos hoje de portas lógicas. A partir daí, a computação começou a nascer. Mas interruptores mecânicos eram lentos, ruidosos e frágeis. A tecnologia precisava de algo menor, mais rápido e mais resistente. É nessa etapa que nasce o transistor, o coração da computação moderna. O transistor é um interruptor microscópico capaz de permitir ou bloquear corrente elétrica com pouquíssima energia. Ele é tão pequeno que bilhões deles cabem dentro de um processador atual. Com transistores se torna possível ligar e desligar correntes elétricas em velocidades absurdamente altas. Cada transistor opera como um bit ligado significa 1, desligado significa 0. Ao combinarmos transistores, conseguimos criar portas lógicas como AND, que só libera corrente se 2 entradas forem 1, OR, que libera se pelo menos uma for 1, e NOT, que inverte o valor recebido. Essas portas lógicas, apesar de simples, são as engrenagens fundamentais que permitem que um computador raciocine. Qualquer operação complexa, somar, comparar, multiplicar, mover dados, executar código, começa com essas portas. O próximo passo para montar um computador do zero é construir um somador. Porque, olha só, todo cálculo, por mais sofisticado que pareça, pode ser quebrado em várias operações de soma e decisões lógicas. Vamos começar pelo half adder, que é um circuito bem simples, sabe? Ele pega 2 bits e calcula uma soma parcial, entregando 1 bit de resultado e 1 bit de carry. Aquele famoso vai 1 que a gente já conhece da matemática tradicional. Depois disso, a gente constrói o full adder, que é um somador capaz de lidar com 3 bits.
os 2 da operação e também o carry anterior. Quando colocamos vários full adders lado a lado, conseguimos criar somadores de 8, 16, 32 ou até 64 bits. Isso quer dizer que agora podemos operar com números reais, fazer contas, comparar valores e resolver operações essenciais. Dá para dizer que esse é o embrião da aritmética digital. Agora que já temos a capacidade de fazer cálculos, precisamos também de memória, ou seja, lugares onde esses valores podem ser guardados. Surge então o flip-flop, um pequeno circuito que consegue manter um bit armazenado até que outro comando o altere. Flip-flops agrupados formam registradores, pequenas gavetas internas onde o processador guarda valores temporários enquanto faz suas operações. Agora que temos memória, registradores e somadores, podemos criar a ALU, Unidade Lógica e Aritmética. A ALU é literalmente o cérebro matemático do computador. Ela recebe 2 números, recebe também um comando dizendo o que deve fazer e executa essa operação. Pode somar, subtrair, inverter bits, comparar valores, fazer AND, OR, NOT, deslocamento de bits e muito mais. Cada operação interna da ALU nada mais é do que combinações gigantescas de portas lógicas trabalhando juntas. É como se todo o sistema nervoso do computador passasse pela ALU antes de seguir adiante. Ela é a peça que transforma a informação em resultados concretos, de forma completamente elétrica. Quando juntamos todas essas peças, portas lógicas, somadores, flip-flops, registradores, memória, contador de programa, barramentos de comunicação e a ALU, finalmente temos um processador funcional. O processador segue um ciclo eterno chamado ciclo de instrução. Primeiro, busca uma instrução na memória. Depois, decodifica essa instrução, descobrindo o que precisa ser feito. Em seguida, executa essa operação usando a ALU. Por fim, salva o resultado no local apropriado e atualiza o contador de programa para a próxima instrução. Esse ciclo se repete bilhões de vezes por segundo em máquinas modernas, mas a essência continua exatamente a mesma desde os primeiros computadores. No final dessa jornada, o que temos é uma máquina construída totalmente do zero, começando com ideias lógicas do ser humano, passando pelo ábaco, pela descoberta da eletricidade, pelas lâmpadas representando 0 e 1, pelos interruptores, pelo transistor e pela engenharia que permite montar circuitos que pensam. O computador é, acima de tudo, uma máquina de manipular símbolos binários. Ele não entende emoções, não entende humanidade, mas entende com perfeição absoluta as regras que governam 0 e 1. Regras que nós criamos, mas que ele executa com velocidade, precisão e dedicação infinitas.